Então, por favor, aproveitando o nosso tempo, vamos todos receber o reverendo Júlio João, que vai falar sobre o primeiro tema dessa. Amém. Vamos tomar nossos assentos. Mais uma vez eu estou grato a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade de eu estar aqui. E também queria ser grato ao pastor Matumono por esse convite. Eu estamos sempre a mana Júlia, me entendam. Porque são pessoas que nos viram a crescer em todas as nossas fases da nossa vida. Então, às vezes, um dia você vai ouvir eu falar Mano Jossar. Você conhece o pastor Matumona, mas entenda só que estou a falar dele. Então, muito obrigado. E queria também estender a minha gratidão pela presença do Dr. DK, que mais uma vez nessa manhã, a todos os ministros, o apóstolo Quilandani, muito obrigado. E a todos que me acompanham também, muito obrigado por estarem aqui nesse momento, que vamos falar em poucos minutos sobre o tema que me foi proposto, que é administrando visão, pessoas e recursos. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado. Pai, por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui. Papai, no nome de Jesus, permita-me que eu pregue a sua palavra, que eu comunique o seu desejo, a sua visão, com ousadia e com poder. Enquanto o Pai estende a sua mão para restaurar, para direcionar, para que se faça sinais e prodígios em teu nome. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mano, poderia só diminuir mesmo, já? O tema que me foi proposto é administrando visão, pessoas e recursos. É um tema tão importante, é um tema tão candente, é um tema tão atual. Falar de visão nunca será do passado. É sempre presente e é cada dia que passa a peça fundamental. E a minha base de ensino vai sentar-se em Gênesis capítulo 11. É onde vai estar a base principal daquilo que nós vamos falar. Eu fui pensar qual é a primeira organização que permaneceu depois do dilúvio. Qual é a organização mais forte? Então fui estudar um pouquinho. Gênesis capítulo 11. Falar do homem chamado Nimerod, sobre a construção da torre de Babel. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 11. Vou começar do versículo 1. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Aconteceu que, partindo eles de Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Disseram uns aos outros: ei, façamos tijolo e queimá-los bem. Foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo o cume toque no céu. Façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Palavra do Senhor. É uma história que eu peguei depois da análise de todas as instituições que a Bíblia pode apresentar. Há uma instituição que me chamou a atenção, é a construção da Torre de Babel. Quando você lê já no capítulo 11, você não encontra muitos detalhes sobre quem era o líder, quem era o gestor, quem estava por detrás de toda
essa infraestrutura que impactou o mundo naquela altura. Voltando capítulos atrás, você encontra um homem chamado Nimerode. Nimerode foi neto ou bisneto de Noé. Nimerode foi filho de Cush e Cush foi filho de Cã. Numa altura, se você notar que a Bíblia fala que é uma situação após dilúvio, como é uma situação após Covid. Ou seja, o mundo jamais seria igual depois de Covid. Podemos falar de várias fases, sempre vamos colocar o mundo após Covid. E nessa altura está a se falar o mundo após dilúvio. Ou seja, já não havia mais nada. Deus decidiu destruir toda a terra, porque houve a corrupção na raça humana. Apenas tinha sobrado Noé e a sua família. Noé, os seus 3 filhos, Cã, Jafté e Sem, são os 3 filhos. E dali Deus começa a formar um novo mundo. E a Bíblia fala que esse homem chamado Nimerode, imagina que essa situação ocorre, os arqueólogos dizem, 100 anos depois do dilúvio. Quer dizer, um século depois, levanta um homem que o seu pai não era construtor, o seu pai não era arquiteto, não era engenheiro, o pai não era isso e o seu avô também não era também dessa linhagem. A Bíblia diz que Noé era agricultor, filho de um agricultor, Cush, mas o seu filho, o seu bisneto, começa a pensar em algo grande. Eu quero dizer para aquele que é líder, há coisas que você não viu, mas pode começar contigo. Torre de Babel, não havia naquela altura infraestruturas grandes para que esse homem Nimerode pensasse em começar a construir algo dessa natureza. Por isso o primeiro ponto que nós vamos falar é a questão da visão. A visão não é em função dos olhos, a visão é em função do coração. A visão não é aquilo que se vê, mas é aquilo que se imagina para se ter. Eu gosto daquilo que Maxwell diz, visão é a fotografia do futuro. Qual é a fotografia que você tem do teu amanhã? Não importa se você não vê nada, mas acredita naquilo que você tem. E a Bíblia diz esse homem chamado Nimerode. A Bíblia não diz quantos anos tinha naquela altura. Mas de acordo com os historiadores, dizem, nessa altura, para você governar ou para você dirigir uma infraestrutura como essa, a média de idade tem que ser dos 30 aos 50. Quer dizer, é um jovem, pode ser de 40 anos, é um jovem, pode ser de 30 anos, ele começa a mobilizar uma terra toda para construir algo que vai tocar aos céus. O primeiro ponto é, o que é a visão? Porque meu tema é administrar visão, gerir pessoa e gerir recursos. O que é a visão que esse homem tinha? Maxwell faz uma definição, eu peguei 2 definições apenas. Por que eu peguei Maxwell? Claramente que é um homem que fala muito de liderança e tem muita coisa. Maxwell, ele define assim, a visão é a imagem clara e convincente do futuro. Imagem clara e convincente do futuro que o líder vê antes dos outros e que lhes inspira em ação. Visão tem que ser clara e convincente. Entenda, se para ti a visão não é clara, não será clara para ninguém. Se a tua visão não te convence, não vai convencer a ninguém. Se você não estás apaixonado com a tua visão, não vais fazer ninguém se apaixonar por ele. E esse homem chamado Nimerode tem uma visão. É possível, nessa altura, após o dilúvio, nós levantamos alguma coisa que vai tocar ao céu. Eu imagino quando Nimerode se levanta, todo mundo ali olhar, no mínimo você é louco. Por quê? Porque nós não temos nem pedra suficiente para nós elevarmos alguma coisa. Segundo, nós não temos betume suficiente para que essa coisa se mantenha por causa da ventania. Mas uma coisa é certa, ele tinha alguma coisa no teu coração. Meus amados, o que atrai os recursos é a visão que você tem. Se a tua visão convencer a todos, tudo que você precisa virá ao teu encontro. Diz, a visão é a fotografia, a imagem clara e convincente do futuro que o líder vê antes dos outros e que o inspira em ação. A segunda definição que eu peguei da visão é do Sam ADM. Diz assim, a visão é a revelação do futuro preferível que Deus coloca no coração de um homem para transformar a realidade. Diz, a revelação do futuro preferível. Deus tem um desejo. Ele revela ao homem e coloca no seu coração.
Você tem uma visão de criar uma padaria. Saiba, essa visão não vem de você, vem de Deus. É Deus à procura de uma padaria num bairro. Se você tem uma visão de ter uma alfataria, não pensa, na nossa família todo mundo é assim. Não, há uma visão no teu coração. Há um desejo de Deus de preencher uma lacuna e coloca aquilo no teu coração. Toda visão é sempre resposta a um problema para resolver. A tua visão deve resolver problema. Se a tua visão não está resolvendo nada, não tem impacto. Vai morrer com o tempo. A visão deve sempre resolver. Há uma necessidade que Deus notou. É necessário que eu venha resolver essa situação. Alguém está comigo? Um dia eu li uma história do Walt Disney, o homem da Disney. Disney morre em 1966. 5 anos depois é inaugurado a Walt Disney. E estava lá todo mundo a celebrar. E veio alguém que disse: oxalá, se Disney tivesse aqui, vendo essa coisa toda. A sua esposa fica depois e diz: você só está aqui porque ele viu primeiro do que você. Ou seja, o que você está a contemplar hoje, alguém viu antes de você. Você está a ver as estruturas, mas alguém viu as estruturas no seu coração. O que se tornou real é aquilo que ele viu no seu espírito. É aquilo que ele um dia sentado disse: eu vou construir alguma coisa. Hoje todo mundo vê a Torre Eiffel, mas se não irmos à história, alguém que o fez já morreu há muito tempo. O que nós estamos a ver hoje é alguém que tinha no seu coração: vou fazer um ferro em que todo mundo vai tirar a fotografia. Mas quando ele pensava nesse ferro, alguém pode lhe ignorar. Mas na cidade, esse ferro vai fazer o quê? Mas é uma fonte de riqueza para uma família, para uma geração que está a continuar. Porque ali para você subir, pagas dinheiro. Mas quando ele viu aquele ferro, aí só ele ignoraram. Não tenha medo de pessoas que vão ignorar aquilo que você tem no teu coração. Se você se apaixonar por ele, todo mundo vai se apaixonar por ele. Começar uma visão, às vezes, não é necessário muita gente. Basta uma pessoa. Basta um desejo ardente. Basta que seja claro o suficiente ao ponto de convencer alguém de fazer alguma coisa. O que nos faz fracassar naquilo que nós temos é que não é claro para você, você quer que seja claro para o outro. Se a tua empresa você não sabe qual é a visão, como é que você quer convencer o teu trabalhador, mesmo sem 2 meses de salário, vir trabalhar? Às vezes, há pessoas que estão há 6 meses sem salário, mas vêm trabalhar com zelo. Não é por causa do salário, é a visão que o líder tem sobre essa organização. A pessoa se apaixona e se revê como membro dessa visão. Faça tudo para que todos que estão ao seu redor se apaixonam pela visão e morrem por ela. Se você quer ter alguma coisa que vai continuar, tenha algo que, mesmo depois de ti, as pessoas defendem aquilo como se fosse você. Alguém está comigo aqui? Então, é que eu não vou entrar agora no meu tema principal. Esse homem chamado Nimrod tinha uma visão no seu espírito. Eu imagino a terra depois do dilúvio. Não há nenhuma imagem de um prédio que Nimrod pode falar: não, eu vi um prédio, eu vou construir. Nimrod nasce 100 anos depois, como dizem os arqueólogos, 100 ou 200 anos, depois da terra não existir nada. Meus amados, você pode ir num bairro que não tem nada, mas você pode começar com alguma coisa. Você pode dizer não, na nossa família ninguém é grande, mas você pode ser grande. Basta uma visão clara. Nimrod não nasce numa família onde pessoas têm arquiteturas grandes. O avô primeiro é agricultor. Nasce de um agricultor. O seu pai, a Bíblia não fala de tantas conquistas de Cush. Mas quando começa a falar de Nimrod, ele começa a conquistar as terras. Alguém que nasce com uma visão forte. É possível conquistar. É possível ser forte. É possível sim. Meus amados, aquela igreja de 1000 pessoas é possível. Aquela empresa onde clientes nunca param de entrar é possível. Mas a grande questão é: como é que você vai administrar a tua visão? A Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 29, versículo 18: sem visão, o povo se corrompe. Aonde não há visão, há desordem. Aonde não há visão, há falta de direção. Aonde não há visão, não há futuro determinante. Aonde não há visão, não há resultado. Aonde não há visão, não há produtividade.
qual é o primeiro ponto para administrar a visão? É definir claramente aonde queremos chegar. Nimrod disse, vamos construir algo que toca ao céu. Claro. Tu tens que definir claramente aonde você quer. Ele diz sempre, depois do boss morrer, pode ser que o filho dele não vai nos ver. Porque ele não se vê parte. Ele não se vê dentro daquilo. Então ele faz, para também não ter nada a tempo. Porque ele não quer se esforçar numa coisa que amanhã eu não estou a me rever naquilo. Eu não quero se esforçar numa coisa que... Aonde é que eu me encontro nessa visão? Meus amados, torna a tua visão clara, em que todos os membros da tua organização se revêem como parte da visão. E Dalberto Xavier diz assim, uma parte não é bom, mas um todo é maior do que as partes. Um todo é maior do que as partes. Não podemos nos ver uma parte disso, não. É um todo. Tem que ser maior do que as partes. Alguém está aqui comigo? Então torna aquilo claro, definir claramente aonde queremos chegar. E comunicar esse destino com simplicidade e clareza. Vou repetir. Primeiro, defina claramente aonde eu quero chegar com esse povo. Estou a lhes levar aonde? Pastor, não vamos comprar mais espaço, vamos construir igreja. Mas até aonde? Existem igrejas como é que estou a lhes levar aonde? A minha empresa vai estar na Gamec. As pessoas que vão trabalhar vão até aonde? Qual é a visão que eu tenho para essa empresa? Porque se não for claro, as pessoas não se revêem nisso. Mas define isso de forma simples. Que até o empregado deve saber, eu tenho que limpar, porque a visão é aquela. A visão é excelência. A excelência deve-se cantar bem, o ruído nos micros não pode existir. A visão é excelência. Quer dizer, é algo, todo mundo trabalha com coisa clara. Para que mesmo aquele que está a correr, consiga ver. Torna-o bem legível. Mesmo que está a passar... Eu gosto daquele lugar, porque está claro a visão deles. Você pode se esforçar como? Se abrir uma igreja católica, ele não precisa de ar-condicionado, só precisa de uma lona, e cada um traz a cadeira dele. Eu sempre me pergunto, nós estamos preocupados, cada um está a trazer a cadeira dele, está debaixo de uma lona, às vezes não há lona, cada um está a trazer a sombrinha dele, mas enche, a questão está na visão. Eles construíram uma visão, que vai trazer a tua cadeira, porque a igreja está a começar hoje, e vai trazer a tua sombrinha. Nós falamos, não, tem que ter muitas orações. A minha pergunta é, quantas horas eles oram? É alguma coisa que nós não fizemos, eles fazem há muito tempo, que lhes torna forte. Eu digo sempre aos meus colegas da minha geração, vamos estudar a igreja católica. Estuda isso. Estuda o que mantém essa igreja milenar até agora. O que mantém essa estrutura forte. Se nós falamos, não temos que orar muito, eles não oram como nós. Você nunca vê, estão a abrir a igreja católica, estão a evangelizar, não evangelizam. O que lhes torna forte? Visão. A visão quando é clara, ninguém exige ar-condicionado na igreja católica. Já viste igrejas católicas com ar-condicionado? Todo mundo senta lá confortavelmente a ouvir a palavra. Se você é ministro, se você quer, vai sentar ali. Não há instrumentos musicais. Cantam com inário, batem palma, mas no próximo domingo está sempre cheio. O que eles fazem, nós não fizemos. A questão é, o que eu notei é que eles são persistentes na visão. Eles não mudam. Pode vir igreja neopentecostais. Pode vir igreja de reavivamento, mantém o foco. Isso é que nós definimos como visão. O que nós fizemos? Deixamos com que outros movimentos influenciam a nossa visão. Porque quando a visão não pode mexer, mexe estratégia, mexe tudo, mas visão clara. Eles são claros, visão deles é clara. Pode vir qualquer movimento, visão clara. E esse homem Nimrod sabia, se eu manter essa visão clara, vou pôr esses homens a trabalhar. Não é porque eu saí da família de Noé, nós é que começamos a construir. Não, ele tinha uma visão clara. Porque se Noé já era agricultor. Poderia não beber naquela linhagem, mas Nimrod tinha alguma visão. Alguém pode ler comigo Neemias capítulo 2, rapidinho? No seu versículo 17, eu vou ler, diz assim: então disse a eles, Neemias,
Vocês conhecem muito bem a tragédia da nossa cidade, Jerusalém. Está em ruína e as suas portas estão queimadas. Estou em Neemias capítulo 2, versículo 17. As portas estão queimadas. Venha, vamos construir os muros de Jerusalém, para que ficamos livres desta desgraça. Versículo 18. Então falei a eles sobre o desejo que Deus havia colocado em meu coração, e sobre a minha conversa com o rei, e acerca do plano com o qual o rei estava concordando. Eles responderam imediatamente: ótimo, vamos construir, ou vamos reconstruir os muros. E se encheram de coragem para a realização dessa obra. Disse: falei aquilo que estava no meu coração. Líder, comunica aquilo que está no teu coração. As pessoas não sabem o que você quer. Nem tudo é revelação. Comunica. Fala aquilo que está no... Diz, Neemias falou aquilo que estava no coração. O plano que Deus tinha, disse, todo mundo concordou e agiu com coragem. Porque foste claro, o meu desejo é esse. Deixa que os liderados saibam os teus batimentos cardíacos. Saibam como é que bate o teu coração. Deixa que eles saibam o desejo, a paixão que você tem acerca dessa empresa. Você vai notar que Deus vai levantar um deles que vai ser a melhor cópia tua. Quando ele olha, disse: esse aqui mesmo é pastor 2. Esse aqui mesmo é a mamãe pastora 2. Porque ele te conhece bem. Conhece quando você está chateado. Conhece quando você está feliz. Conhece quando você não gosta. Só olhaste. A cadeira do pastor não está bem. Só lhe olhaste. Todo mundo não entendeu, mas disse: a mamãe me disse isso. Mas te disse como se nós estamos sentados aqui. Porque Neemias comunicou o desejo do coração. Disse: todo mundo quando ouviu, agiu com coragem. A visão quando é clara, as pessoas agem com coragem. Administrar a visão é isso, comunica com clareza. E mantém eles focados ao propósito. Qual é o propósito? Vamos construir algo que toca os seus e vamos ser famosos. Está vindo na igreja, nós queremos isso e você vai ser isso. Porque todo mundo só se revê aonde ele vai ser. Ele se não vai ser, ele não se revê. Ele também quer dizer que eu também vou ser. Daqui a 10 anos também vou ser. Quando ele não vai ser, ele não se revê. E se você começa a ler Gênesis capítulo 11, tudo é no plural. Vamos. Levaram. Olharam. Não é olhou, olharam. Tudo no plural. Não individualiza a tua instituição. Sem eu, ninguém vai fazer nada. Se ele não estiver lá, ninguém vai se mexer. Você vai matar a visão. A visão tem que ser coletiva. Nasceu de ti, mas é coletivo. A paixão é coletiva. Todo mundo se revê. E Nimrod tinha essa capacidade. Vamos construir. Alguém está aqui comigo? Tenho que ver meu tempo. Ok. Agora, administrar pessoas. Vou voltar sempre lá. Porque o meu tema é administra a visão, administra pessoas e administra recursos. Como administrar pessoas? O que é isso, administrar pessoas? É organizar talentos, habilidades e comportamentos para alcançar um objetivo. Vou organizar pessoas que têm talento, pessoas que têm habilidade, mas eu coloquei uma coisa: pessoas que têm comportamento. Eu tenho que ter no meu lado não só pessoas que sabem, mas pessoas que sabem que conseguem trabalhar junto. Steve Jobs dizia, ele quando estava a fazer recrutamento dos seus maiores IT, ele dizia o seguinte: eu não recruto pessoas que sabem, recruto pessoas que sabem, mas que conseguem trabalhar junto. Porque há muita gente que sabe, ele não consegue trabalhar com pessoa. E se nós na organização tivermos pessoas que sabem, só para eles, ele mata a organização. Disse: eu tenho que ter alguém que é muito bom do que eu, mas além de ser muito bom, ele consegue trabalhar com os outros. Alguém que está no coral, ele entende o protocolo quando diz que vamos baixar. Alguém que está no protocolo entende alguém que está na limpeza quando diz que temos que tirar tudo. Há uma simbiose em todos. E se você ler na Bíblia, em Gênesis capítulo 11, é algo extraordinário. No versículo 3 diz: disseram uns aos outros,
uns aos outros, vamos trabalhar juntos. A ideia é uns aos outros. Escolha pessoas que têm talento. Escolha pessoas que têm habilidade. Mas também escolha pessoas que têm comportamento. Há talentos que se aprende, mas caráter não. E ele tinha esse desafio. Vou administrar pessoas. Meus amados, o maior recurso de uma instituição são pessoas. O maior recurso de qualquer instituição são pessoas. Eu tenho muito receio de donas de casa que negligenciam as empregadas. Você pode morrer, ele cozinha para ti. O maior recurso da tua casa são pessoas que você tem, que cuidam da tua roupa, que cuidam das tuas coisas, que cuidam dos teus filhos. Nunca negligencia pessoas. Nunca se vê maior do que todos que você gere. Nunca coloca pessoas debaixo de você em cima. Eu gosto desse versículo que na Bíblia diz que o homem tinha 100 ovelhas, perdeu um, deixou as 99, foi à busca do outro. Como quem diz, o todo é maior do que... Eu tenho que, como líder, como dono de uma empresa, como diretor de uma padaria, como diretor de uma escola, as pessoas são importantes. Não trate as pessoas como, ou seja, como meras ferramentas de trabalho. Às vezes nós usamos as pessoas para obter recursos. Não usam as pessoas. E Nimrod sabia, eu não posso usar essas pessoas. Eu tenho que trabalhar com essas pessoas, tenho que administrar. Tenho talento, tenho várias habilidades. Então vou unir essas pessoas comigo. Porque sozinho não vou fazer Torre de Babel. Eu não vou ser eu a bater o betume, o cal. Não vai ser eu a fazer aquilo. Eu tenho que ter pessoas suficientes. Eu tenho que unir a habilidade. A capacidade de um líder não é ver os preferidos, é ver os habilidosos, eles meterem a trabalharem junto. Aquela irmã não sabe, mas tem habilidade. Não sabe ainda falar, mas tem habilidade. Aquele irmão não sabe ainda, mas se bem lhe tratar, vou chegar lá. Alguém está aqui comigo? E deve haver paciência com as pessoas. Ele não aprende em um dia. Mas se você não lhe dá oportunidade, ele não vai saber. Deve haver essa paciência. Ao administrar a pessoa, tenha paciência com eles. Eu estava a ler um versículo em Eclesiastes que diz que da mesma forma como nós não sabemos como é que os ossos são formados na barriga de uma mulher, num filho, disse, não sabemos os mistérios de Deus. Eu fui estudando. Um homem normalmente nasce com todos os ossos feitos. Nenhuma bebê depois de nascer que vai ter ossos e ossos. Não. Os ossos vão se desenvolver para ficarem fortes. Mas já nasce com ele. Como já nasce com ele, o facto dele cair não significa que tem menos osso. É uma questão de tempo até o osso ficar forte. Ele não está falta de osso. Às vezes você olha para alguém tipo, esse não tem habilidade. Não, não é que não tem habilidade. É que com o tempo a habilidade vai se demonstrar. Ele já nasce com a habilidade, já nasce com 200 e tal ossos. O homem quando nasce não vai à procura de mais osso. Já nasce com os ossos completos. Mesmo que ele é bebê, tem 200 e tal ossos. Tem apenas um mês. O fato de você ter 40 anos, teus ossos já desenvolveram. Ele apenas nasceu agora. Mas tem ossos completos do que você. O que eu tenho que fazer? Lhe dar tempo para que os ossos possam desenvolver. Ele se cai hoje, amanhã pode não cair. Amanhã vai pegar alguém que começa a andar. Depois de um tempo já não pega alguém, começa a correr sozinho, mas cai. Mas haverá um tempo, ele já tem equilíbrio. É a mesma coisa com os recursos humanos nas empresas. Já tem ossos completos. Só está à procura de alguém para lhes ajudar a dar força nesses ossos. Acreditarem que eles podem falar ao público. Acreditarem que eles podem vender melhor. Acreditarem que eles podem organizar a reunião com os parceiros, com os fornecedores. Alguém deve confiar nisso. E Nimrod sabia isso. E se eu administrar bem essas pessoas, nós vamos construir isso. Nós vamos construir. Alguém está comigo aqui? Vou pular um ponto aqui, vou pular um ponto aqui, vou pular um ponto.
Eu escrevo aqui, na gestão de recursos humanos, é necessário utilizar estratégia de maneira que todos os talentos e habilidades que a organização tem falem a mesma língua. Uma das características dessa organização chamada Torre de Babel era só uma. Quando Deus chegou, não disse que vou lhes tirar dinheiro para não fazerem mais isso. Disse, vou confundir a sua linguagem. Faça com que haja uma cultura organizacional. A visão foi tão clara que havia uma cultura organizacional. Todo mundo cumprimenta a paz do Senhor. É uma cultura da organização. Você pode entrar num dia, mas amanhã já todo mundo, a paz do Senhor. Há uma irmã que disse, quando eu cheguei na igreja, eu vesti aquelas minhas calças. Quando eu cheguei, vi que todo mundo veste-se bem. No domingo que vi, comecei a usar minhas saias. Ninguém lhe falou nada. A cultura organizacional lhe disse, aqui não se veste essas calças rasgadas. Você não pode vir aqui na igreja com calção. Ninguém lhe falou, não usa calção. Mas a cultura da organização torna a tua visão tão forte, até o ponto de ser uma cultura. E você nota que diz, eles falavam a mesma língua. Eu gosto. Eles falavam a mesma língua. Deus desceu. Diz, esses homens aqui, da forma como eles estão a fazer isso, se nós não fazermos nada, diz, não há nada nessa terra que pode eles parar. Nem o diabo tinha a capacidade de parar em Nimerode. Imagina, Deus está a descer, está a dizer, se nós não pegarmos a um ponto principal, nem o diabo consegue destruir. E sabe qual era a ferramenta que Deus tocou? Não lhes tirou dinheiro, nem lhes tirou pessoa. Disse, só vou confundir uma coisa, a língua. Quando o irmão está a falar, irmão, quando chegamos, vamos ainda orar. Não vou orar. Quando há confusão na linguagem, você destrói toda a organização. Por mais forte que seja, imagina só uma torre que já está a subir. Pode ter 50 anos, se alguém infiltrar uma linguagem negativa na tua organização, te destrói. Não importa se você está na bolsa com milhões, todo mundo bate palma. World Trade Center, ou seja, a crise financeira de 2008, 2010, nos ensinou que é possível que empresas que duraram 50 anos morrerem num dia. E sabe o que matou? É só informação, essa expectativa. Amanhã a bolsa vai cair, brum! Aquilo acabou, colapsou. E nós vendo a Torre de Babel, Deus não tocou nem tirou dinheiro. Às vezes não é a falta de dinheiro que faz cair a tua empresa. Às vezes não é falta de recursos que faz cair a tua igreja. A comunicação não flui. Há muito individualismo. Há muito, cada um faz o que ele quer, ninguém fala com ninguém. E Deus, quando diz, vou só confundir a língua deles. No dia seguinte a Bíblia diz que a Torre de Babel, pum! Gerir pessoas é gerir comunicação. Alguém está aqui comigo? Gerir pessoas é gerir o que eles falam, o que eles ouvem. Porque se você deixar uma comunicação diferente, entenda só, quando Satanás entrou no jardim, só fez o quê? Não tirou fruta, disse, vou só mudar a comunicação, a informação, vou só deturpar a informação. Será que Deus disse mesmo isso? Se vocês comerem, basta a informação ser então deturpada, estragaste tudo. Cuide da informação. Não negligencia a informação. Não negligencia o que se fala na igreja, como se fala. Quem é o elemento de influência? Porque se você não controla o elemento de influência, esse elemento de influência vai te controlar. Você não controla aquele que tem influência na igreja, saiba que essa pessoa vai te controlar. Porque aquele que tem influência governa a informação. O que lhe torna influente é a capacidade dele ter a informação clara às pessoas. O que tornou uma Nimerode influente, a capacidade dele gerir a informação. Todo mundo falava a mesma língua, todo mundo falava a mesma coisa. E Deus, quando chega, diz, eu só vou tirar comunicação. Não negligencia como é que as pessoas falam, como é que as pessoas cumprimentam os novos, quando vêm na igreja, o que é que eles falam. Não negligencia isso, pensa, não, eles já sabem. Não sabem tudo. Não pensa que as pessoas sabem. O fato dele vir de outra igreja veio com uma cultura daquela igreja. Veio de uma empresa, veio com a cultura daquela empresa. Não, ele tem experiência daquela empresa, não da tua empresa. Ele é um bom técnico naquela empresa, não na tua empresa.
Então tenho que guardar a cultura da minha empresa. Como guardo? Na linguagem. Aqui nós chamamos pastor pai. Então você não pode ver aqui. Não, aqui é pai. Cultura. Você tem que entrar na cultura. Lá chamam padre, aqui nós chamamos pai. Mulher do pastor é mãe. Cultura, mantém aquilo. Porque haverá sempre alguém, não é minha mãe, não é minha mãe. Se há pai, e se você é filho do pai, só pode nascer filho quando há pai e mãe. Como é que você é filho do pai e não é filho da mãe? Se você é filho do pai, alguém tem que te nascer para você ser filho do pai. Alguém está aqui comigo? Então, gerir a comunicação na organização é muito importante. Tu não tens como administrar pessoas se você não gerir a comunicação. Vai lhes administrar como? Se você não gera a comunicação. Na padaria, quem está a bater a massa, quem está lá. Se você não gera a comunicação. No hospital, se você não gera a comunicação. Uma das coisas que eu noto que torna o Congo o nível que ele está, eles têm muitos canais televisivos, têm muitos partidos, todo mundo fala. Às vezes, da forma como nós estamos, é bom. Canal 1, Canal 2. Ponto final. Não vamos ouvir tanta coisa, porque esse aqui fala dele, aquele também fala, é bom, todo mundo é bom, todo mundo é bom. Quando há muita informação, destrói um país, porque todo mundo sabe. Mas quando há filtro, vamos ouvir por aqui, você consegue controlar as pessoas. Alguém está aqui? Administrar recursos. O que é administrar recursos, pastor? É usar de forma inteligente dinheiro, tempo, materiais e estrutura que Deus coloca à tua disposição. Usar de forma inteligente. O dinheiro que Deus me dá. As pessoas que Deus me dá. A estrutura que Deus me dá. E a questão é o tempo. Nunca esquece. O tempo é um recurso irreversível. E nós aqui... Há uma passagem nessa história que diz assim. Qual é o versículo? Ok, no versículo 3, disseram uns aos outros: ei, façamos tijolo e queimemo-los bem. Foi-lhe tijolo por pedra e o betume por cal. Como quem diz, nós não temos pedra, mas podemos utilizar betume. Nós não temos... como é que diz aqui? Nós não temos nós não temos pedra, vamos utilizar tijolo. E nós não temos betume, vamos utilizar cal. Ou seja, saiba administrar aquilo que você tem para gerir a visão que você deseja. Cumprir com a tua visão não significa que ter recursos suficientes. Não, mas é utilizar recursos de forma estratégica para que você possa cumprir com aquilo. Imagina se quando chegaram para Nimrod, nós não temos pedra. Disse, vamos fazer tijolo. Mas nós não temos betume, disse, vamos utilizar cal. Ou seja, a crise deve ser a ignição para a inovação. Sempre que você identifica uma crise, saiba que é uma oportunidade para a inovação. Não pode ser uma limitação para você. Eu quero construir uma igreja de 1000 membros. Você, não tenho dinheiro no nosso caixa. Pensa de forma estratégica. Essa crise que nós temos, como é que nós podemos usar para que possamos utilizar ou seja, atingir os nossos objetivos. Construir a torre de Babel que vai tocar o céu. Imagina aquilo. Imagina o número de tijolo. Imagina o número de betume que era necessário. Utiliza de forma estratégica o tempo, as pessoas, o dinheiro que você ganha. Quero ter uma empresa grande. A empresa grande começa com uma empresa pequena. Nada que se tornou grande começou grande. Tornou grande porque era pequeno, mas pessoa que pensa grande levou lá. Não é necessário ter coisa grande, mas é necessário pensar grande para ter uma coisa grande. Vou repetir isso. Não é necessário ter coisa grande, mas é necessário pensar grande para ter uma coisa grande. Nós não temos tijolo, ou não temos pedra, não temos betume. Diz, não, vamos fazer tijolo. A crise deve servir como ignição para a inovação. A crise não pode ser o fim, mas tem que ser o começo.
fiel no pouco, também é fiel no muito. Fidelidade no pouco. Você no pouco, você sabe como usar. Há igrejas grandes que você vê construir coisas grandes. Às vezes, nunca no mês, já teve um fundo de 4 milhões como saldo. Mas você pergunta, mas como é que eles constroem? Você espera sempre, eu tenho que ter 100 milhões. Nunca vais construir. Diz, quem está à espera da chuva, nunca vai semear. Quem está dizendo, não, tem que chover para mim começar. Não, começa a semear. Começa a semear. É pouco, mas começa. Começa. E Nimerode sabia, vamos começar com tijolo. Não vamos esperar dinheiro que virá de outro sítio. Nós não temos onde ir buscar, mas vamos começar com aquilo que nós temos. A Bíblia diz que Moisés perante o mar vermelho, ele está perguntando a Deus, faça alguma coisa. Deus lhe pergunta, aquilo que você tem é aquilo que você precisa. O que é que você tem na mão? Diz, tem a vara. Então diz, utiliza a vara. O milagre que você está à procura para ter, está no recurso que você negligencia que está na tua mão. Deus só vai usar aquilo que você tem. Deus não opera no vazio, opera naquilo que você tem. Filhos têm, que diz, não, nós temos tijolo. Tem mais que diz, não, nós temos cal. Então vamos construir. Alguém está aqui comigo? Criaram tijolo no lugar de pedra. Usaram betume como argamassa, ou seja, cal. Como identificar, ou seja, como administrar? Primeiro, identifica as necessidades, cria as soluções, organiza-te e evita desperdício. Identifica quais são as necessidades que nós temos. Cria as soluções. Organiza a organização para isso. Depois, evita desperdício. Queremos multiplicar. Ei, são 5.000 pessoas que vão comer. Diz, primeira coisa, organização. Sentam-se num grupo de 3.000, de 1.000. Sentam-se primeiro. Primeiro é Jesus, primeira coisa, diz: não há milagre onde não há organização. Antes de operar milagre de multiplicação de pães, primeiro, discípulo, organiza as pessoas. Se você nota que na tua organização, na tua igreja, fluxo financeiro não vem, não há organização. Deus não coloca somas maiores em mãos que não são organizadas. Aonde há organização, Deus se expressa na excelência. Disse, organiza o povo, depois pediu milagre. Mas no final disse, não há desperdício. Pega todos os 12 cestos e me traz. Não desperdiça os recursos que o Senhor coloca nas tuas mãos. Não, já tem muito, você começa a gastar à toa. Dinheiro não é amigo de ninguém. Se você lhe trata bem, te trata bem. Lhe tratas mal, também te trata mal. Ele não respeita a pessoa. Ele sabia, não há desperdício. Acabou o milagre. Todo mundo comeu, todo mundo está aí embora. Disse, não. Tudo que ficou, enche os cestos. Às vezes o que faz com que você não cresça é a má gestão da administração dos recursos. Há muito desperdício. Você não vê lá pelas necessidades o que é prioridade, o que é urgente. Veja, isso é importante, mas não é urgente. Fica ali. Esse é importante e é urgente, é para agora. Porque há coisas que não é nada, é importante, mas não é urgente. Alguém está aqui comigo? Eu estou aí na parte final da minha mensagem. Eu tirei 7 lições. Em casa podemos ler também Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura. Os planos bem elaborados levam à fartura. Lucas 14, 28 diz: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa? Planeamento evita fracasso. Quem não quer fracassar, aprenda a planear. Aleluia. Eu tenho aqui 7 lições para os líderes religiosos e seculares, com base em Gênesis capítulo 11, do versículo 1 a 9. Primeira lição: visão une, mas propósito sustenta. Gênesis 11, 4 diz: vinde, edificamos para nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu. A visão estava clara, eles sabiam exatamente o que queriam construir.
E o propósito era: façamos para nós um nome. A visão uniu, o propósito construiu. Visão une, mas o propósito sustenta. A visão é construir. Propósito, o nosso nome. Façamos crescer o nosso nome. As pessoas devem se rever no propósito. Visão você tem, mas eles devem se rever no propósito da visão. A lição mãe disso de uma organização pode ter uma visão forte, mas se o propósito for centrado no ego, a sustentabilidade será comprometida. A visão é clara, mas é muito eu. Vão comprometer a sustentabilidade da visão. Segundo ponto, comunicação é o sistema nervoso da organização. Gênesis 11:1 diz: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Comunicação é o sistema nervoso. Quando alguém toca no sistema nervoso, pode paralisar o pé, pode paralisar as mãos, porque tocaram no sistema nervoso. Se na tua organização a comunicação não flui, é o colapso total. Gênesis capítulo 1. E no Gênesis capítulo 11:1, 11:7 diz: vamos confundir a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Deus só fez isso. Que eu quero quebrar essa organização, vou estragar sua linguagem. Quando eu estava a ler isso, pastor Matumona, eu disse: não são as orações que sustentam a igreja, é a comunicação. Deus não disse: vou lhes tirar a oração, não disse: vou lhes tirar o dinheiro, só vou lhes estragar a comunicação. Então eu disse: eu não posso brincar com a organização, com a comunicação. Se Deus respeitou a força da comunicação, é importante. Porque é a primeira vez que a Bíblia diz que Deus teve medo. Diz: da forma como eles estão, ninguém mais vai lhes parar, nem diabo. Então eu disse: se eu fortalecer a comunicação da igreja, nem os bruxos vão dominar a igreja. Às vezes não é falta de oração, é a forma como nós comunicamos. Eu, o pastor com os diáconos, eu, o pastor com os anciãos, eu, o pastor com outros pastores, eu, o pastor com outros líderes. Como é que eu comunico a visão? Como é que eu comunico o culto de domingo? Como é que eu comunico o culto de oração? Como é que eu comunico uma vigília? Como é que eu comunico o culto de ensinamento? A maneira como eu comunico determina o resultado que eu vou ter sobre aquilo que eu estou a comunicar. Alguém está aqui? Comunicação saudável mantém a organização viva. Sem entendimento comum não há continuidade. Terceiro ponto, a cultura é o ativo invisível mais poderoso de uma organização. Eles tinham uma cultura, falavam a mesma língua, a mesma coisa. Cultura. Se você vê um testemunho de Jeová, ninguém vai te falar, ele usa gravata, ele anda. Cultura, a forma de vestir, a forma de falar, é cultura organizacional. Torna a tua cultura visível. Todo mundo que entra na tua igreja, na tua empresa, em todo lugar, cultura. Eu quando entrei na nova instituição onde eu trabalho, no Banco Bay, depois de tantos anos num banco, eu escrevi a e-mail, excelentíssimo, disse: aqui escreve-se estimados senhores. Quer dizer, todo e-mail que você envia tem que ter estimado. É cultura. Estimado. Lá não se fala de problema. Quando estás a falar com o IT, diz: eu tenho um desafio. Tiraram a palavra problema da organização. É uma cultura. Então, sempre que eu escrevo, estou a reportar uma dificuldade, não posso falar, nós temos um problema aqui embaixo. Não, nós temos um desafio. É uma cultura, quer dizer, a linguagem é essa. Não se usa termo problema, usa-se termo desafio. Não se usa termo excelentíssimo, usa-se termo estimado. Lá não se chama doutor. Nós, noutros bancos, doutor Júlio. Não, aqui disse não, doutor é no hospital. Aqui é diretor ou administrador. Porque nós lá chamamos doutor Júlio, doutor X. Disse não, doutor é no hospital. Aqui ou és diretor ou és administrador. Cultura organizacional. Muda a tua forma. Porque a pessoa quando entra na igreja tem que saber, há termos que na tua igreja não pode ser igual a todas as igrejas. Há termos que na tua empresa não diz que eu cheguei atrasado. Tive um desafio. Muda o termo. Com o tempo vai ser a linguagem da igreja, da tua empresa, em todo lugar. Alguém está comigo aqui? O quarto ponto. A inovação nasce da escassez. Quem nunca passou na escassez não tem habilidade para inovar.
Eles notaram, nós não temos pedra, nós não temos betume, logo a inovação começou. Entenda, é a primeira arquitetura que a Bíblia está a trazer. Logo há uma inovação tecnológica para manter a Torre de Babel. Não tem pedra suficiente, não tem betume suficiente. Vamos usar aquilo que nós temos. Começaram a inovar. É possível, nós colocamos esse tijolo até no primeiro andar, vai dar, vai dar. Estudaram mais de novo, é possível. Como é que o vento vem? O vento vem dessa maneira. Então vamos, a inovação nasce da crise. A crise não pode te matar, a crise deve aguçar a tua capacidade de criatividade. A igreja não está crescendo. O que eu tenho que fazer? Inovação. Inovação. Eu comecei a pensar, será que é a hora que eu termino o culto? Será que eu levo muito tempo? Será que eu tenho que inovar? Eu tenho que pensar. Não é tudo é diabo. A coisa é só organização, estratégia. Muda os processos, você terá resultado. Eu disse, não, por que nós tratamos culto de domingo de forma especial, culto da semana não? Envolvemos-nos todos, vestimos de forma diferente. Disse, vamos mudar. Vamos considerar da forma que vestimos no domingo, da forma que vamos vestir na quarta-feira. Tudo que funciona no domingo tem que funcionar na quarta-feira. É inovação. Crise veio, eu comecei a pensar, então tenho que mudar a minha forma de se fazer. Alguém está comigo aqui? Estou mesmo a respeitar o meu tempo. A escassez não impede crescimento, ela pode gerar inovação. Não esqueça disso. Ponto 5. Unidade gera poder exponencial. Gênesis 11:6 diz: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isso o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles fizerem. Como quem diz, aonde há união, o crescimento exponencial. Equipa alinhada multiplica resultado de forma exponencial. Havia alinhamento entre eles, começaram a multiplicar o resultado. Alguém está aqui comigo? A última coisa, recursos bem geridos. Esse é o 6º ponto. Recursos bem geridos amplificam o resultado. Gênesis 11:3-4. Eles não tinham pedra, não tinham betume, mas geriram bem, tiveram resultados amplificados. A lição é: boa administração transforma recursos simples em resultados extraordinários. Boa administração transforma recursos simples em resultados extraordinários. Pode não ter todas as habilidades de pessoas que você precisa, mas lhes administra bem, vão te trazer recursos extraordinários, resultados extraordinários. O último ponto, Gênesis capítulo 11, versículo 8. Liderança sem alinhamento superior gera dispersão. Ou seja, tudo que nós falamos, se você retirar Deus no meio, a tua organização cai. Tudo bonito que eu falei de estratégia, de gerir, de fazer tudo. Quando Deus se retira na equação, Torre de Babel só caiu porque Deus não estava na equação. Era muito, nós vamos fazer, nós vamos construir, nós vamos estar lá. Há um pastor que sempre diz, o propósito pelo qual que Deus te abençoa, para você criar uma empresa, criar uma organização, é para avançar com o reino de Deus. Não pensa que Deus te coloca, você tem muitos milhões só para ti. Não, propósito principal, que Deus canaliza tudo para você. Você é inteligente, você é habilidoso, você é diretor de uma empresa. Propósito principal é avance com o reino dos céus. Quando Deus não encontra a sua parte lá, para derrubar aquilo é questão de minuto. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu sei que todos nós aprendemos alguma coisa. Mantenha a tua visão clara. Administra bem as pessoas que Deus coloca ao teu lado. Não negligencie a comunicação. Gere bem a comunicação. Não coloca de lado. O que você não ouve pode destruir aquilo que você construiu durante muito tempo. E a última coisa, as riquezas que Deus, os recursos que Deus coloca na tua mão, é tudo que você precisa para atingir aquele objetivo. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Chuva de palma para o Senhor. Aleluia. Deus é bom em todos os momentos.